Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, terça-feira, dia 21 de janeiro de 2025. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 15 do primeiro livro de Crônicas, mas antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares em nome de Jesus, tá certo? Vamos lá, gente. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, tem 29 versículos. O texto começa dizendo assim, eu vou fazer a leitura integral do texto, na versão NVI, Nova Versão Internacional. Depois de Davi ter construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então Davi disse, somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois o Senhor os escolheu para transportarem a arca do Senhor e para ficarem sempre ao seu serviço. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para levar a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado. Ele reuniu também os descendentes de Arão e os levitas. Dos descendentes de Coate, Uriel, liderando outros 120. Dos descendentes de Merari, Asaías, liderando outros 220. Dos descendentes de Gerson, Joel, liderando outros 130. Dos descendentes de Elisafã, Semaías liderando outros 200. Dos descendentes de Hebron, Eliel liderando outros 80. Dos descendentes de Uziel, Aminadab liderando outros 112. Então Davi convocou os sacerdotes Zadok e Abiatar e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes disse, vocês são chefes das famílias levitas, vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e levar a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que eu preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca pela primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Então, os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregavam a arca, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos que havia entre eles de cantar músicas alegres, acompanhados por instrumentos musicais. São eles, liras, harpas e símbolos sonoros. Assim os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e Asaf, um parente dele, dentre os meraritas. Seus parentes escolheram Zetã, filho de Cuxias. E com eles, seus parentes que estavam no segundo escalão, Zacarias, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maacéias, Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom e Jeiel, os porteiros. Os músicos Emã, Asaf e Etã deveriam tocar os símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maacéias e Benaia deveriam tocar as liras acompanhando o soprano. E Matatias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel e Azazias deviam tocar as harpas em oitava, marcando o ritmo. Quenaías, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos. Essa era sua responsabilidade, pois ele era capaz nisso. Berequias e Eucana seriam porteiros, eles deviam proteger a arca. Os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael, Amassai, Zacarias, Benaia e Eliezer deviam tocar as cornetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeias também devia ser porteiros para vigiar a arca. Assim, com grande festa, foram Davi, as autoridades de Israel e os líderes de batalhões de 1000 buscar a arca da aliança na casa de Obed-edom. Como Deus havia poupado os levitas que carregavam a arca da aliança, 7 novilhos e 7 carneiros foram sacrificados. E Davi vestia um manto de linho fino, assim como também todos os levitas que carregavam a arca. Os músicos e Quenaías, chefe dos músicos, e Davi vestia também o colete sacerdotal de linho. E Israel acompanhou a arca da aliança do Senhor alegremente, ao som de trombetas, cornetas e símbolos, ao toque de liras e harpas. Aconteceu que, entrando a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela e, ao ver o rei dançando e comemorando, ela o desprezou em seu coração. Tá bom? Assim finaliza a leitura do texto. Vamos entender esse texto na prática, tá? Aqui no livro de 1 Crônicas, capítulo 15, o que acontece? Davi agora vai organizar cuidadosamente o transporte da Arca da Aliança para Jerusalém, né? Então agora ele organiza da maneira correta o transporte da arca. Ele vai corrigir os erros cometidos que foram citados lá no capítulo 13, aonde
acontece que Davi pega um carro de boi, coloca a arca em cima, né? Esse carro se choca com uma pedra, a arca vai caindo, Uzá coloca a mão, encosta na arca e morre. Então, o capítulo aqui vai destacar a importância da reverência, da obediência, as instruções de Deus, a preparação espiritual para um evento de grande significado espiritual. Não podia transportar a arca de qualquer maneira, né? A lei de Moisés ensinava a maneira correta de se transportar essa arca. Aí então Davi agora vai construir tendas em Jerusalém para a arca, ele vai preparar um lugar específico para ela, ele vai convocar os líderes de Israel para trazerem a arca. Davi aqui reconhece que o transporte da arca deveria ser feito conforme as instruções dadas por Deus, ou seja, pelos levitas, conforme diz lá em Números capítulo 4, versículo 15. Então ele faz o quê? Ele reúne os levitas, ele inclui os líderes das famílias sacerdotais e os inclui a santificarem para essa tarefa. Davi organiza um grupo de cantores, músicos, levitas para liderar o louvor durante a cerimônia. Então Davi faz uma grande festa para poder transportar a Arca da Aliança. Instrumentos como harpa, lira, símbolos são utilizados mostrando a alegria, a adoração e a reverência a Deus nesse evento, né, tão significativo que foi transportar a arca de volta para Jerusalém. Lembrando que Saul reina sem a presença da Arca da Aliança, a Arca da Aliança foi perdida, né, foi tomada, foi levada como despojo de guerra quando Israel perde uma batalha contra os filisteus. Os sacerdotes ali, ou melhor dizendo, os filhos dos sacerdotes, Eli, Ofni e Finéias, né, eram homens que não estavam nem aí, eram defraudadores da santidade do altar do Senhor. Eles levam a arca como um símbolo da vitória. Deus não estava com eles nessa batalha. A arca é capturada, é levada para território filisteu e acontece todo aquele movimento que eu te ensinei no capítulo 13, até chegar na casa de Obed-Edom, e aí agora Davi, da maneira correta, vai trazer essa arca e colocar de volta no tabernáculo, né? A arca, ela é levada com muita celebração, com muito sacrifício, com muito louvor, instrumentos musicais, uma atmosfera linda de louvor e adoração, marcada com muita alegria, com muita reverência. Porém, o final do texto diz que Mical, a esposa de Davi, a primeira esposa de Davi, a filha de Saul, despreza Davi ao vê-lo dançando e celebrando com entusiasmo ali no meio do povo. E esse episódio aqui reflete uma diferença de perspectiva sobre a expressão da adoração, né? Isso aqui é interessante porque a adoração deve ser expressada. E para muitos, uma adoração expressada é como se as pessoas estivessem ali, sabe, exagerando. E foi da mesma maneira que Mical enxergou Davi. E pela forma dela ter desprezado Davi, Deus desprezou Mical. Mical, ela não pôde dar à luz a um filho, ela permanece estéril até a sua morte. Ou seja, por esse desprezo com as coisas de Deus, ela foi amaldiçoada, né? E é interessante, isso aqui já daria uma lição de aplicação prática muito poderosa. Não é sobre isso que nós vamos falar hoje, mas daria uma lição poderosa, que Davi expressa uma verdadeira adoração, enquanto Mical acha a adoração de Davi exagerada. Davi, ele prepara um ambiente para a manifestação da glória de Deus. Davi, ele prepara um ambiente, para poder ali engrandecer o nome do Senhor, né, para poder celebrar a arca voltando, né, para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Mas Mical ali, no coração dela, ela vê aquilo como uma indiferença, né? E ela tem um desprezo por Davi. O texto diz que ela despreza Davi em seu coração pela maneira como Davi estava expressando a sua adoração. Então, por isso eu disse que o episódio aqui no final reflete uma diferença na perspectiva sobre a expressão da adoração. Então, para muita gente, expressar adoração é um exagero, que foi o que Mical fez, tá bom? Mas o que eu quero trazer para vocês hoje, o que nós vamos nos atentar aqui, a lição prática que a gente vai explorar hoje, ela reflete acerca do conhecimento e também da falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, tanto Davi como os sacerdotes anteriormente cometeram erros gravíssimos e um deles pagou ali com a sua própria vida. É interessante que ambos estavam muito bem intencionados, mas movidos pela ignorância, eles eram ignorantes ao assunto. Ou seja, quando a gente não conhece acerca de um assunto, nós somos ignorantes. E na ignorância eles quebram um princípio que culmina na morte de Uzá. A Bíblia nos ensina que a falta de conhecimento, ao longo da Bíblia, ou ela culmina em morte ou destruição, né? Oséias 4,6 diz: o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Ou seja, o povo de Deus, por falta de conhecimento, é levado cativo e vive como escravo.
Daniel 11:32 diz que o povo que conhece o seu Deus se torna um povo forte e muito bem sucedido. Essas aqui são as palavras do anjo Gabriel. Ele se apresenta a Daniel e diz assim, ó, o povo que conhece o seu Deus é um povo forte, um povo que faz sucesso. Ou seja, conhecimento está diretamente ligado com discernimento e com a revelação sobre Deus e sobre nós mesmos. O conhecimento é a nossa proteção contra as artimanhas do diabo na atmosfera espiritual, aquilo que ele pode fazer sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que o diabo, ele se move como um leão rugindo, buscando a quem possa tragar. Conhecimento é a maior força que uma pessoa pode ter na vida. Provérbios capítulo 4, Davi ensina a seu filho Salomão a buscar o conhecimento com todas as suas forças. Só o conhecimento te faz amadurecer. Com o conhecimento, você sabe quem você é e para onde você está indo. E isso, quando você sabe quem você é e para onde você está indo, é muito mais fácil para você viver a sua vida, sabendo quem é você e para onde você está caminhando. Existem dois tipos de conhecimentos, tá bom? Que nós precisamos buscar com todas as nossas forças. Primeiro, conhecimento espiritual, conhecimento acerca de Deus, e o conhecimento sobre quem somos e para onde nós estamos indo. Conhecimento sobre o nosso propósito de vida e existência nessa terra. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. E se o povo tivesse conhecimento, seria um povo muito bem sucedido. Olha que interessante. A partir do conhecimento, é que nós conseguimos obter a sabedoria. O primeiro passo para uma vida de sucesso é o conhecimento. A partir do conhecimento, você obtém sabedoria. A sabedoria é uma chave para destravar o seu futuro. Agora entenda isso. Espiritualmente dizendo, você não tem a mínima chance de ter sucesso na vida sem sabedoria. Com sabedoria, você aprende a não cair mais em armadilhas. Olha só, uma pessoa inteligente, ela cai no buraco da vida e arruma um jeito de sair de lá. Mas uma pessoa sábia antevê os buracos da vida. A sabedoria te ajuda na tomada de decisão. A sabedoria te leva para uma vida plena e abundante. A sabedoria te faz entender que o seu futuro está sendo construído pelas suas decisões diárias. A lei da semeadura, aquilo que você planta é o que você colhe. Com sabedoria, você não toma a decisão precipitada. A sabedoria aponta para a força, para a maturidade. Sabedoria é igual a um jovem forte de 20 anos com a maturidade de um homem de 50 anos. Ser sábio não significa apenas ter conhecimento. Entenda isso. Ser sábio não significa apenas ter conhecimento. Ser sábio significa saber aplicar o conhecimento para tomar a decisão certa. Ou seja, tem muita gente com muito conhecimento, mas que não consegue aplicar esse conhecimento. A sabedoria, ela provém da aplicação prática do conhecimento. Lembra do que eu sempre falo aqui? A grande sacada da Bíblia é a gente buscar o conhecimento, mas aplicar esse conhecimento. Ou seja, a sabedoria é você aplicar as instruções contidas na palavra de Deus para que isso possa reverberar na sua vida e que você possa alcançar o sucesso. Somente com conhecimento e sabedoria é que a gente pode viver a promessa. Então, olha só que interessante, eu preciso de conhecimento, conhecereis a verdade vos libertará. A partir do conhecimento, eu aplico esse conhecimento na prática, que é a sabedoria, e a partir do conhecimento e da sabedoria, eu posso viver as promessas do Senhor. Em Daniel diz que o povo que conhece o seu Deus é um povo forte e muito bem sucedido. Olha o que diz em Eclesiastes: o homem que agrada a Deus recebe como recompensa a fidelidade. Olha só, o povo que tem conhecimento de Deus é um povo forte e muito bem sucedido. Nós agradamos o coração de Deus quando nós buscamos conhecimento de Deus. E quando a gente tem conhecimento, esse conhecimento nos leva à sabedoria. Conhecimento e sabedoria nos leva a viver as promessas do Senhor, a acessar as promessas do Senhor. Um homem que tem conhecimento e que é sábio, agrada o coração de Deus. E como recompensa, ele vive uma vida de paz e prosperidade. Ou seja, sucesso e felicidade são as promessas de Deus para a vida de quem o conhece e de quem agrada o coração de Deus. A felicidade e o sucesso são impenetráveis para quem não tem conhecimento e sabedoria. Preste atenção nisso, você não consegue penetrar, acessar o sucesso se você não tiver conhecimento e sabedoria. Conhecimento te leva à sabedoria. E com conhecimento e sabedoria, você está apto a viver as promessas de Deus. Amém? Glória a Deus. Hoje nós aprendemos com Davi que, primeiro, capítulo 13, ele falha por não conhecer a estrutura da lei, a maneira correta de se transportar a arca. Mas o que Davi faz? Vai consertar um erro,
vai consertar ali um erro gravíssimo que culminou na morte de Uzá. Agora ele vai buscar o conhecimento necessário para transportar a arca. E a partir disso ele transporta a arca com conhecimento, com sabedoria, com felicidade, louvando, expressando a sua adoração ao Senhor, e agora as coisas dão certo. Então esse texto está nos ensinando acerca da estrutura do conhecimento, o quanto é importante a gente buscar conhecimento para poder adquirir sabedoria, para então poder viver as promessas do Senhor. Glória a Deus por isso, gente. Mais um capítulo aqui do livro de 1 Crônicas concluído com sucesso. Agora vamos agitar as redes sociais. Tira um print da tela, posta na sua rede social, me marca para eu repostar em nome de Jesus. Curte, comenta, compartilha. Eu te espero aqui amanhã para mais um capítulo do Evolução Diária. Lembrando que essa semana vai ser curta, porque na quinta-feira nós não vamos fazer Evolução Diária, porque eu vou tirar umas férias, 15 dias, umas férias em família, mas vai ser uma férias também, umas férias propositais, onde nós vamos conhecer as igrejas do Apocalipse na Turquia. Nós vamos fazer os caminhos de Paulo na Grécia. Vai ser uma viagem assim linda, muito espiritual. Então, a partir de quinta-feira, eu vou estar no meu Instagram gravando tudo que a gente for fazer nessa viagem para que você adquira conhecimento. E se você tem a partir dessas férias, 15 dias, se você tem algum capítulo que você não estudou, coloque em dia em nome de Jesus, tá bom? Mas amanhã tem mais Evolução Diária, eu te espero aqui. Nós vamos estudar mais um capítulo, depois a gente vai dar uma paradinha e quando eu voltar da viagem, a gente retoma com força, tá bom? Que Deus te abençoe, te espero aqui amanhã para mais uma Evolução Diária em nome de Jesus. Um abraço.